A nossa saudação a você que nos acompanha na série Místicos Medievais. Paz e bem, sejam bem-vindos. O livro que nós vamos conversar hoje um pouquinho é A Nuvem do Não Saber, de um anônimo do século XIV. É um livro de espiritualidade ao estilo da imitação de Cristo. E eu quero falar um pouquinho sobre esse título desse livro, A Nuvem do Não Saber. Esse título, só esse título do livro já nos traz muitos elementos para a gente poder ir aprofundando esta obra deste anônimo inglês do século XIV. Este livro, ele foi destinado a um jovem de 24 anos que foi chamado à vida mística. E o autor desse livro, então, apresenta este itinerário para este jovem. E diz para ele que para ele conhecer Deus e se aprofundar nesta vida contemplativa, que consequentemente o levaria à meditação, ao silêncio e ao encontro profundo com Deus, que este jovem então se mantivesse na ignorância de Deus. O que é ser ignorante de Deus? Tudo aquilo que nós sabemos ser Deus, que não fosse capaz de ofuscar e tirar a verdadeira imagem do que é ser Deus. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma matéria, uma disciplina na teologia que se chama teologia negativa, teologia apofática. O que quer dizer isso? Que por este caminho da negação, nós chegamos à afirmação do que é Deus. Tirando tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que nós afirmamos com o nosso conhecimento, com a nossa pesquisa, que é Deus, isso não define Deus. Então, pela negação daquilo que não é Deus, nós chegamos ao conhecimento do que é verdadeiramente a imagem, o conhecimento do que é Deus, na sua essência, na sua profundidade. E é este caminho, então, que este autor propõe a este jovem, que ele se abstenha e que ele apenas fique no amor, que ele conheça a Deus pelo amor. E a nuvem do não saber. O que representa a nuvem neste ambiente místico, neste ambiente contemplativo? Se nós voltarmos na história do povo de Deus, de Israel, quando o povo está no deserto, em uma determinada altura da sua caminhada pelo deserto, fugindo dos egípcios, o que é apresentado para eles? Como que Deus se manifesta para eles? Através da nuvem. Deus se manifesta ao povo de Israel no deserto através da nuvem. Então a nuvem é a figura de Deus, é a manifestação de Deus também. E a nuvem do não saber é quando Deus ele se manifesta a nós a partir daquilo que nós não sabemos dele. Quando nós nos mantemos na busca, no aprofundamento de Deus, a partir desta via da negação, nós alcançamos um pouquinho da imagem daquilo que é Deus. E dentro da mística, dentro desta vida mística, desta busca constante que o autor místico, o religioso que recebe esta graça de ser místico por Deus, quando ele está nesta via de conhecimento de Deus, que é uma via dolorosa, nós já percebemos isso, que o místico, a mística, eles não têm uma vida fácil, uma vida de alegrias. Tem também, mas não é só isso. Porque é uma via purgativa. E o não saber,
o se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus, longe do conhecimento humano, longe dos livros, longe da pesquisa material que nós temos em mãos, é um desafio, podemos dizer, é um desafio. E este jovem ao qual esta obra é destinada, ele então recebe este desafio de não encontrar Deus a partir dos livros, a partir da pesquisa, mas deixar que o amor de Deus o envolva de tal maneira que ele se sinta totalmente dentro do coração de Deus, dentro desta nuvem que é a pessoa de Deus, a manifestação de Deus, dizendo melhor, e a partir desta nuvem do não saber, ele vai então ter esse conhecimento de Deus. E este livro ele vai seguindo então aquelas máximas que nós encontramos no, na imitação de Cristo, de como orar, o que é a meditação, aonde a meditação nos leva, como tocar Deus no nosso dia a dia. Nós vamos ainda nos aprofundar neste livro. Nós vamos conhecer um pouquinho do teor que está dentro desta obra tão profunda que vai também nos acompanhar durante esta semana, estes vídeos que nós vamos fazendo. E nós também somos convidados por este autor a tomar esta mesma via, este mesmo itinerário que este jovem vai fazer, de conhecer Deus por um caminho diferente, por uma via alternativa que não é nos apresentada por tantos outros autores que nós conhecemos, que não tomaram o caminho da mística, mas o caminho da pesquisa, o caminho da, da descoberta através dos livros, que também é um caminho de conhecer Deus. Um caminho mais fácil, vamos dizer assim, um caminho menos sofrido, porque conhecer Deus dentro desta nuvem, deixar ser encoberto por esta nuvem, por este mistério que é o próprio Deus, é um desafio muito grande para os nossos dias de hoje, ao qual nós temos tanto acesso ao conhecimento, à informação, a obras das mais variadas titulações e sermos convidados também a trilhar por este caminho do não saber, serve para nós purificarmos o nosso coração, os nossos arquivos internos daquilo que nós pensamos ser Deus, daquilo que nós imaginamos conhecer acerca de Deus. E quando nós adentrarmos dentro deste livro, nós vamos perceber que tudo aquilo que nós pensamos saber de Deus não passa apenas de uma quimera, de uma nuvem que, ao menor sabor do vento, ela se desfaz. E nós nos damos conta, então, que nós nada sabemos, que nós nada conhecemos. Eu quero convidar você também a rezar comigo esta oração que está no início desta obra e que este autor deixou aqui. Ó Deus, diante de vós todo o coração está patente, toda vontade fala e nenhum segredo permanece oculto. Suplico-vos que purifiqueis as intenções do meu coração com o inefável dom da vossa graça, para que eu vos ame perfeitamente e dignamente vos louve. Amém. Diante de vós toda vontade fala e nenhum segredo permanece oculto. Deus, ele se esconde para se nos manifestar. Esta é a tática de Deus. Quanto mais Deus se esconde de nós, mais ele se manifesta a nós. Mas o nosso coração, os segredos do nosso coração diante de Deus não permanecem ocultos, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe das intenções que nós temos no nosso coração.
E Deus sabe das intenções que este jovem de 24 anos tinha quando iniciou este caminho da vida mística, da vida contemplativa. E este autor, então, este anônimo do século XIV, um sacerdote, ele pôde perceber a partir da sua própria experiência quais eram as intenções deste jovem e passa então a orientá-lo. E como ele orientou este jovem, ele também vai nos orientar. Eu quero convidar você a continuar comigo nos próximos vídeos, para nós irmos também conhecendo um pouquinho deste caminho que este jovem está fazendo, para junto com ele nós trilharmos, quiçá o mesmo ou um outro caminho a partir da sua experiência, para juntos irmos adentrando dentro desta nuvem do não saber, para termos o conhecimento pleno e claro daquilo que é Deus na nossa vida, na nossa história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.